Santa paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o ancião, irmão Isaías Francisco Morato, e hoje Deus preparou trazer aqui o meu pai, junto conosco, irmão Osvaldo. E vamos hoje falar sobre o clero, sobre a reforma, como nasceu o protestantismo, como chegou às igrejas evangélicas e até como chegou a congregação cristã do Brasil. Meu pai tem 77 anos de idade e batizou com 11 anos de idade. E vamos conversar um pouco aqui, pai, a respeito da igreja que é Congregação Cristã do Brasil. Não aquela atual hoje, Congregação Cristã no Brasil. O senhor batizou na época de Congregação Cristã no Brasil, né? Do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. E a no Brasil nós vamos chegar até ela. Então iniciou assim: Deus, por Jesus Cristo, fez uma aliança com Pedro, seu discípulo, e irmão de André, filho de Jonas, pescador. Pedro, então, o Senhor falou para ele: apacenta minha ovelha, Pedro, se tu me amas. E ele começou a apacentar as ovelhas, e assim, depois que Jesus Cristo foi ao céu, Pedro ficou como o primeiro Papa. Não sou eu que estou afirmando essas coisas, mas os estudiosos falam que Papa em primeiro foi Pedro. E assim, na Basílica de São Pedro, foi também enterrado o apóstolo Pedro. Você sabe, pai, o senhor sabe como que Pedro morreu? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Isso. Nos livros apócrifos fala que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Eu, neste canal, tenho falado sobre os mártires dos apóstolos, os 12 apóstolos e como foi os mártires dele. Entra no canal, aperta o sininho de notificação, se inscreva para que você conheça todo o nosso trabalho. Então, quando Pedro foi morto, já havia uma igreja e um povo que congregava, que é a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, que virou a Igreja Católica. Mas quando foi se passando os anos, os papas foi se perdendo. Com o longo dos anos, bispos e papa foi se perdendo no evangelho e começaram então a vender terreno no céu, fazer possessão com o dinheiro do povo e também fazia coisas ilícitas, como ter mulher e, além de mais, ter filho com as mulheres, não registrar como filho. Por quê? Porque senão atrapalharia a sua história de papa, pois os papas não poderiam ter filhos, muito menos casar, porque atrapalharia eles, as vossas histórias no clero da igreja. Então tinha um homem, advogado, estudioso da Bíblia e também era padre. O seu nome era Martinho Lutero. Martinho Lutero viu que aquele papa e aquele clero e aqueles que estavam à frente da obra estava todo atrapalhado. O senhor já ouviu falar, pai, de Martinho Lutero? Já ouvi falar. Então, Lutero começou a estudar e virou doutor em teologia e também em advocacia. Foi um grande doutor, foi um grande advogado.
E além todos esses dogmas, ele também foi padre. Mas ele, pai, exercendo a função de homem de Deus como padre, ele começou a ver as coisas erradas que estavam naquele clero, aquele papa, aquela igreja, e não aceitou. Desta forma, começou a protestar contra os atos daqueles papas, tanto do papa, como do rei, como também dos bispos e os arcebispos. Então assim ele fez 99 teses escritas em punho para poder colocar nas portas das igrejas católicas, para olhar a face do povo e o povo acordar quando lesse, porque o povo vê as coisas erradas, mas por medo eles não retrucavam. Mas esse padre fez uma revolução. Martinho Lutero falou firme nas suas teses contra vender terreno no céu, contra absurdos em dinheiro e finança para a igreja, contra até papa ter filho com mulheres. Então era tudo ao contrário do que os papas falavam e o que estava escrito nas atas e nos estatutos daquela época no clero. Assim, Lutero, nesta época, começou a lutar contra essas práticas, mas naquela época era condenado à morte como heresia aquele que vai contra os santos homens de Deus, como o Papa, como os bispos, os arcebispos e também o rei. Era morto na fogueira, à espada ou até mesmo degolado. Mas o padre, por nome de Martim Lutero, esse enfrentou todos esses medos para lutar por uma igreja verdadeira. Ele foi um homem realmente, um homem valente. Ele fez isso no ano 1517. Olha, a valentia de Deus estava com aquele homem. Também uma rainha católica firme, por nome de Rainha Isabel, rainha de Castela, que hoje é Espanha, e o marido dela, o rei Fernando de Aragão. O senhor conhece eles? Eu conheço a história de Fernando. Eles também, pai, não aceitaram essa história dos papas, dos bispos e arcebispos ter essas iniquidades no meio do clero, no meio do povo. Não dava para aceitar. E assim ela fez a reforma da Igreja Católica. No ano 1559, essa rainha, também tomada por Deus, não deixou que os papas fizessem do jeito que estava fazendo. Falando de Lutero um pouco para vocês, Lutero fez então o protestantismo. Isso, uma igreja protestante. Essa igreja nasceu e hoje se chama de Igreja Luterana. Então, de uma igreja católica, nasceu uma igreja protestante. Depois dessas 99 teses que Lutero colocou nas portas das igrejas, o povo acordou. Quando o povo acordou, pai, assim começou a falar um com o outro, e coisas erradas ninguém aceita. Pai, agora eu quero perguntar para o senhor: o que o senhor acha que esse padre Martinho Lutero fez em fazer outra igreja? Ele fez uma coisa, uma boa coisa de ter feito essa igreja. Isso, eu também acho que foi uma boa coisa, porque agora nasceu o protestantismo. Por isso que hoje tem os crentes, que naquela época, eu acho que na época o senhor era menino, ainda era chamado assim: olha os protestantes.
Eu me lembro que o pessoal fala do protestante. Assim iniciou essa igreja luterana e foi espalhando esse anúncio para muitos lugares, até que também nasceu a presbiteriana. A família Valdense, lá na Itália, também gostou da ideia. Não tinha força antes de Lutero, pois a morte era de enforcamento, ou então era morto à espada, ou então era morto queimado. Mas quando a força do protestantismo cresceu, a família Valdense ajuntou aquela força, pegou a oportunidade e fizeram também a igreja presbiteriana. Então, a presbiteriana formou um grande povo. E assim, um homem por nome de Luís Franciscon conheceu o Evangelho de Jesus nessa igreja. O senhor, pai, batizou na idade de 11 anos e hoje tem 77 anos, agora em 2020, né? O senhor já ouviu falar no Luís Franciscon? E ouvi falar no Luís Franciscone. Eu sou batizado na igreja do Luís Franciscone. O Luís Franciscone, pai, que é o mesmo Luís Franciscon, lá na Itália, começou a congregar na presbiteriana. O senhor sabia, pai, que o Luís Franciscon era da presbiteriana? Eu sabia que ele era da igreja presbiteriana. Mas tem uma coisa que eu acho que o senhor não sabia, e as pessoas que estão nos assistindo também não sabiam. Ele era um líder na igreja presbiteriana. Porém, um dia o ancião da presbiteriana foi viajar e deixou a missão na mão do irmão Luís Franciscon. Porém, quando chegou a noite para ele dormir, Deus deu uma revelação para ele e falou: Franciscon, eu quero que você batiza, sendo emergido nas águas do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, ele nem dormiu essa noite. O senhor sabia dessa história? Não sabia. E assim, Luís Franciscon foi para a igreja. Quando chegou na igreja, ele contou esta revelação que ele teve à noite e disse: eu preciso ser batizado. E quem sentir de ser batizado também, que se batize. Quando ele falou essas palavras, as pessoas também sentiram no coração de ser batizado. E ele chamou então um pastor da igreja batista, e assim foi feito o batismo. Quando ele batizou todas essas pessoas, o ancião dele voltou. Quando chegou que soube dessa grande rebelião, foi uma grande confusão. Luís Franciscon, pai, ficou tão alvoroçado com aquilo e preocupado com o que Deus ensinou, foi para outros países para falar do Evangelho de Jesus Cristo, que agora as pessoas tinham que ser batizadas nas águas com imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Luís Franciscon e o Lombardi e mais um companheiro, então eles foram destino à Argentina, Brasil e esses países da nossa América. Então chegaram a se reunir em nome do Senhor Jesus. E agora eu vou falar para vocês de uma grande ata que eu tenho aqui, desde 1910, que começou toda essa história. Vou falar hoje para o senhor de um estatuto que foi aprovado em março de 1931. E esse mesmo estatuto foi reformado em 1936, em uma Assembleia Ordinária Geral. O senhor, pai, foi porteiro muitos anos, acho que uns 20 anos ou mais. 25 anos. 25 anos. O senhor lembra daquela plaquinha que colocava na igreja
lá perto nos átrios da porta, a constituição da Igreja de Deus? É do meu tempo. Essa plaquinha, os mais antigos na fé, que lembra, vai lembrar que está escrito a constituição da Igreja de Deus. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e o Espírito Santo é a lei. E a sua organização é a caridade de Deus no coração dos seus membros. E isso é o vínculo da perfeição. Aonde esses três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não governam, quem governa é Satanás, para seduzir os homens. Isso ficava no átrio das igrejas quando nós entrávamos. Era uma beleza. Vamos contar um pouco do início de 1910 com o irmão Luiz Franciscon. No Estatuto da Congregação Cristã do Brasil, não a no Brasil, a do Brasil, fala que o Senhor, por seu servo, irmão Luiz Franciscon, iniciou a obra de Deus. E o Senhor sabia que era sem denominação nenhuma e ele só pregava o Evangelho de Jesus Cristo? Eu achei que ele pregava no nome da Congregação do Santo Brasil. Não, ele pregava sem placa e sem denominação. Ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo e o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, intermédio dos crentes que acompanhou ele, começou a nascer um grande povo junto com ele, começou a obra a crescer. E era reunido esta obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Não era denominacional. E o Senhor sabia que em 1910 não era a Congregação Cristã do Brasil? Era chamado em nome do Senhor Jesus Cristo, chamado por fé. Só era isso. Por isso que os seus companheiros daquela época que veio em missão, reunia com eles. Nem músico tinha. Era só um povo que se reunia em nome do Senhor Jesus. O senhor sabia disso? Eu não sabia. E aqui está o Estatuto da Congregação Cristã do Brasil e a história desde 1910 e quando foi registrada a instituição Congregação Cristã do Brasil em 1936 e o seu fundador, irmão ancião Luiz Pedroso. Assim, está marcando todas as atas de reuniões dentro do estatuto formal, legal também. Aqui, pai, está marcando desde quando iniciou a obra da Congregação Cristã do Brasil, em 1936. O primeiro fundador, único fundador, e o primeiro presidente é o irmão Luiz Pedroso, o ancião. Vamos para os tópicos. No Estatuto da Congregação Cristã no Brasil, lá nos primeiros parágrafos está escrito que os membros não precisam ter indiferença ou distinção de cor, raça ou cultura ou finança. Esta igreja respeitará todos, se for cor negra, se for cor branca, se for rico ou se for pobre. Não faz diferença e nem acepção de pessoas. A única coisa que era cobrada nesta época era ser fiel a Deus. Só isso. Esta organização era constituída em amar a Deus, ter o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo como cabeça da igreja e amar o próximo como a ti mesmo. Quando um irmão se destacava no dom de Deus na igreja, pai, era então rapidamente visto e os irmãos levavam em oração e já apresentavam ele para o santo ministério, para anciões, encarregados e diácono. O senhor sabia que hoje tem cooperador oficial, mas eu não sei se é o tempo do senhor, era encarregado o nome dos cooperador.
No ano que eu batizei, hoje fala cooperador, naquele tempo era encarregado. 1955. Eu conheci os irmãos que eram encarregados, estavam no relatório como encarregados. É muito bom a gente falar com as pessoas que conheceu essa época e eles podem testificar, testemunhar o que era realmente. Hoje, o ministério de diácono não pode pregar a palavra, certo? Mas naquela época, na ausência dos anciões, quem atendia o culto e pregava a palavra eram os diáconos, no primeiro estatuto que a Congregação Cristã do Brasil fez. Até 1935, foi algumas coisas do que falamos. Em 1936, foi feita então uma grande eleição, que assim foi titulado nosso irmão Luiz Pedroso como ancião fundador e presidente da igreja. Essa época, o irmão Luiz Franciscão já não estava mais. Para não prolongar o vídeo, mas tem pessoas que são curiosas, outras não acreditam. A nossa casa está de portas abertas para receber o irmão que tem desejo de conhecer o estatuto da igreja. Claro que eu não vou dar o original, né? Vamos tirar cópia e assim você leva para a tua cidade. Mas pode vir conhecer. Tenho as atas de reuniões desde 1910 com o estatuto, veio 1936 com a nova remessa de reunião, com esta reforma, depois em 48 e também quando mudou a escrita da Congregação Cristã do Brasil para Congregação Cristã no Brasil. E assim tenho todos os ensinamentos e tópicos até 2004. O senhor sabe, pai, depois do irmão Luiz Pedroso, quem ficou no lugar dele como presidente da Congregação Cristã? O irmão João Finotti. Isso mesmo, o irmão João Finotti ficou no lugar do irmão Luiz Pedroso. Ô pai, eu queria que o senhor contasse para nós um pouco de quando o senhor era menino. O senhor batizou com 11 anos de idade, né? Queria que o senhor falasse para nós como que era a igreja da Congregação Cristã do Brasil naquela época. Quando eu me batizei, os músicos da Irmandade ficavam em pé o primeiro hino e os músicos sentados. A tribuna era uma mesa. O irmão ficava na frente da mesa e a Bíblia em cima daquela mesa com uma toalhinha, mas ele ficava na frente da mesa. Então o irmão ficava na frente da mesinha e não tinha aquele nome atrás em nome do Senhor Jesus? Tinha um nome, só que ele ficava na frente daquela mesa que estava o nome escrito. Quando eu o batizei, meus pais já eram crentes. O senhor lembra, pai, do primeiro culto que o senhor congregou? Eu me lembro que o primeiro culto que eu congreguei foi dia 20 de junho de 1951. Agora eu queria saber, para nós ir finalizando, que se nós ficar aqui, nós vamos levar muito tempo, o que o senhor achou de tudo isso que o senhor aprendeu hoje? Que o irmão Luiz Pedroso é o verdadeiro fundador e presidente da Congregação Cristã do Brasil. Então, no tempo do irmão Luiz Pedroso, a obra era diferente do que é agora. Que agora mudou muito. A obra de Deus não é mais aquela que foi naquele tempo. Eu não conheci o irmão Luiz Pedroso, mas a obra era diferente do que é agora. Do meu tempo de caminho. E o que o senhor achou de saber que o irmão Luiz Franciscão não é o fundador e não pregava a Congregação Cristã no Brasil? Ele pregava em nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim foi uma surpresa do irmão Luiz Franciscão. O senhor vê a diferença?
quando uma pessoa prega a graça do Filho de Deus, ela não está preocupada em pregar denominação, porque está aqui no nosso estatuto da Congregação Cristã do Brasil, desde o início, que ele pregava a graça, que é favor sem merecimento, que nós sempre pregamos isso, né? Graça de Deus. Nós não estamos preocupados se a igreja é A, B, C ou D, se é Congregação Cristã do Brasil, se é Congregação Cristã no Brasil. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados do evangelho verdadeiro ser pregado, que é a graça, favor sem merecimento e perdão e misericórdia. Então eu quero agradecer, Pai, o Senhor ter vindo falar conosco, né, o tempo que o Senhor adquiriu junto comigo aqui, lutando pela obra, explicando, sabendo das coisas junto. Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado por ter vindo. E eu quero que o Senhor sauda o povo de Deus aí. Quero agradecer a todos os que ouviram e a paz de Deus seja com